Casa de Esgueio é uma obra infanto-juvenil inovadora e sensorial. Segundo a publicação do escritor Luiz Fernando Bernardes, o livro foi impresso em um formato nada convencional, dobrado como uma sanfona, para revelar a história de um gato que passa pelos ambientes de uma peculiar casa na Prainha, em Vila Velha. Natural do interior de São Paulo, Luiz Fernando vive há 25 anos no Espírito Santo. Ele também é autor do livro infantil A Menina que Pintava Carneiros. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, nosso espaço aqui na TV Alice para conversar sobre literatura. Hoje eu tenho a alegria de receber o escritor Luiz Fernando Bernardes. Ele lançou seu segundo livro, A Casa de Esgueio, voltado para o público infanto-juvenil. Luiz Fernando, muito obrigada por participar do programa, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Luiz Fernando, você trouxe o mascote da Casa de Esgueio, né? Esse gato aqui muito bonitinho. E aqui é o livro. Conta pra gente como que surgiu a ideia de escrever A Casa de Esgueio. Na verdade, eu estava no processo da escrita do primeiro livro e eu peguei um transporte público e passei pela casa, pela prainha. E eu reparei que a casa, ela tinha uma localização que provavelmente era anterior à rua. E a casa ficava meio torta, meio de esgueio. Né? E eu falei, cara, eu acho que isso dá uma história, assim, né? Até pelo valor histórico da prainha, então eu achei interessante escrever sobre a casa. E aí eu precisava de um personagem para interagir, porque o personagem principal não é exatamente a casa, né? Preciso de alguém que guie pela casa. E aí eu criei esse gato. Eu vi um gato em outra casa. Eu falei, por que não juntar, né? A literatura permite essa criatividade, né? Juntar os elementos do dia a dia, né? E para construir uma única história. E aí eu cheguei em casa, escrevi rapidamente e ficou guardada lá. E só agora, depois de 4 anos, é que a história saiu, né? Foi publicada. E vamos falar do formato desse livro, porque é um formato diferente, muito interessante, inovador. Olha, ele se abre e como um pôster, né? Acho que tá dando para pegar bem. E aqui desse lado temos a história. Como que foi essa ideia de criar esse livro pôster, esse livro objeto, assim, né? Quase interativo mesmo, né? A ideia é mesmo se tornar um objeto, porque eu gostaria que o livro fosse além da história, né? E aí como deixar ele mais tempo aberto para que ele não ficasse lá na estante da criança? Eu vou transformar num pôster. E também porque eu parti do princípio que eu queria que a casa aparecesse como aquelas casas de boneca, que você visse o exterior, abrisse e visse o interior com a história ocorrendo. Então isso é possível num formato em que ele ficasse inteiramente aberto, né? Sem as páginas tradicionais. E aí eu acho que eu consegui chegar nesse... Ele abre, ele tem esse detalhe para manter ele fechado, mas também serve para pendurar, para virar o objeto no quarto da criança e ela poder desfrutar da história e das imagens, né? Luiz Fernando, e você falou, né, que a história surgiu há 4 anos atrás, até vir a publicação, e a ideia do formato também? Surgiu junto, veio depois? Explica pra gente. Não, o formato ele derivou da ideia de ter a casa inteira. Eu gostaria que a casa fosse como aquelas casas de boneca, que você vê o exterior, abre e aí tem o interior detalhado, mobiliado, e é onde iria acontecer a história. Então, a única maneira que eu achei de mostrar a casa inteira era nesse formato sanfonado, que depois viraria um pôster. A ideia de ser um pôster, ela é do início, mas como fazer isso? Que tipo de dobradura? Então, isso surgiu depois, foi pensado, eu encaminhei para o editor e ele conseguiu resolver isso de uma maneira bem inteligente. E em relação à casa, né? A casa verdadeira que está lá na prainha em Vila Velha, o que você pode contar mais pra gente? Eu acho que algumas pessoas perguntaram, acho que elas ficaram meio decepcionadas, porque obviamente a casa não tem todos esses andares, né? É uma casa térreo, né? Mas tem vários ambientes, é uma casa antiga, né? Então os ambientes são menores, mas são bem divididos e tal. Então a casa talvez pode soar como uma ligeira decepção. Mas é o que eu digo, não é a história da casa, é uma inspiração para interagir com a casa. Então ela, num livro infantil, na imaginação, ela pode ser absolutamente do jeito que quiser, né? Sim, claro, a literatura permite. A literatura permite essa brincadeira, né?
E você chegou a entrevistar a dona, a proprietária da casa, não é isso? Sim, ela foi muito receptiva, assim, né? Foi muito solícita. Eu entrevistei ela 2 vezes. E foi engraçado que parecia que a gente se conhecia tinha 10 anos, sabe? Ela me mostrou documentos, ela me contou a história da casa. E eu também acrescento uma breve história da casa, mas sob o ponto de vista dela, quando ela, criança, chega para morar na casa. Então tem uma história muito breve, né? Não é exatamente a história da casa, mas é o ponto de vista dela como criança chegando nessa casa. E o livro o livro é para crianças mais velhas, né? Não necessariamente crianças novinhas, assim, Sim, para crianças exatamente. alfabetizadas já. Sim, são para crianças alfabetizadas, porque a partir do nome do livro, né, que é um termo que eu usava quando era criança, né, então precisa de um vocabulário, né, mais elaborado, ele é a partir de 6 anos, com as crianças já na escola, com curiosidade de aprender novas palavras, tem o significado, tanto que foi acrescentado ao livro um glossário, né? Para as crianças também conheçam o significado dessas palavras, que algumas estão em desuso, mas eu quis resgatar essas palavras do nosso vocabulário. E o que você espera, assim, do público, né, do leitor, especialmente os jovens, que pegarem a Casa de Esgueio para ler? Eu espero que eles fiquem bem curiosos, né? E enriqueçam o vocabulário, né? O livro, ele é uma aliteração, que também já é uma curiosidade para quem saber. Essa repetição cadenciada, palavras com a mesma letra, com o mesmo som, né? E ele também traz uma malemolência, assim, acompanhando o movimento do gato. À medida que ele sobe na casa, tem um movimento interessante. Eu acho que é importante observar isso. E também ele foi feito de uma maneira que ele acompanha um dia inteiro na vida do gato. A arte mostra que começa de manhã, então ele é bem clarinho, ensolarado, e termina à noite, que é onde é bem escuro e aparece a lua. E como foi esse processo de construção? Porque é muito importante a ilustração em livros infantos juvenis, né? Como que foi esse processo de você transmitir para a ilustradora o que você queria que tivesse aqui na Casa de Esgueio? Ah, sim. Por causa da minha profissão como decorador, como vitrinista de loja, eu já penso no produto final, né? Então eu queria muitos detalhes mesmo, eu expliquei desde o início, eu fiz uma maquetezinha, como vai ser dobrado, quantos cômodos teriam, né? Então eu já passei o máximo de informações possível para ela poder trabalhar. Eu acho que ela foi muito feliz. As mudanças foram muito poucas, assim, né? Foram adaptadas. Por exemplo, no quarto eu queria cortinas suntuosas, gigantescas, sofisticadas, para remeter a uma casa antiga, né? Então isso a gente teve que ajustar, mas do resto foi bem tranquilo. Acho que ela captou bem a ideia que eu queria, né? E Lara, né, o nome dela? Isso, Lara Ioff. Ela é uma ilustradora jovem, que foi indicada por um conhecido, e a gente entrou em contato. Eu achei que o traço, o estilo dela foi bem feliz, assim. E como foi o processo para trazer o livro, né, à tona, assim, para trazer ele à vida mesmo? Ah, tá. Ele veio à vida através dos editais, né? Dos editais estaduais, o Fucultura, Secult e tal, porque publicar é muito caro. Escrever é fácil, mas publicar, trazer à vida o livro é caro, né? Então, só mesmo através dos editais, que inclusive todo ano tem, eu recomendo que as pessoas procurem os editais, né? Inscrevam os projetos, porque é uma forma de incentivar as pessoas a escreverem e também das pessoas realizarem o sonho de ter um livro, de publicar um livro, né? E essa verba, ela existe, ela é feita para fomentar esse desejo das pessoas, e basta escrever, basta ter uma boa ideia, a história está pronta, escrever o projeto. Todo ano você tem a oportunidade de publicar seu livro. E após a publicação, o que você fala para a gente a respeito da distribuição? Tem esse apoio também do poder público para distribuir? Né? Não, a distribuição não. A distribuição fica por conta do autor, né? O livro chega até as bibliotecas, porque através do edital você tem que doar uma parte da tiragem para o Estado, para que seja distribuído para as bibliotecas.
das escolas e tal, então ele chega lá, as crianças vão ver o livro. Mas a distribuição é por conta do autor. Ele está em livraria, né? Algumas livrarias aceitam muito bem os autores locais, né? Eles apoiam e tal. Mas a participação em feiras de livros é muito importante. Mas é um trabalho de formiguinha. Se é um trabalho de formiguinha, ele é um pouco desgastante, mas também ele é muito prazeroso, porque você tem um contato direto com as crianças, né? Elas se encantam com o gato, elas querem saber como, abre o livro, de onde vem esse nome. Então, eu acho que essa parte de você ter um contato direto com o leitor é muito gratificante, é muito mesmo. Eu adoro participar das feiras por causa disso. E para a gente ter acesso ao livro, como comprar? Tem um perfil nas redes sociais, no Instagram, é @acasadisgueio, é sempre o nome do livro, né? Para facilitar. É possível vender lá através do direct, através do site da editora, que é a Maré, é uma editora local, e também na livraria Torre de Papel, que apoia os autores locais. Você pode comprar tanto na livraria quanto pelo site da livraria. Lê um trechinho pra gente conhecer um pouquinho, claro. Por favor. Vamos bem do início. A ideia do livro é que você comece pelo jardim, né? Então você vai ler de baixo para cima para acompanhar o movimento do gato. Era uma casa esguia de esgueio na esquina. Era uma casa de esgueio na esquina esguia, onde vive um gato a se esgueirar. Bacana demais. E tem essa questão da literação que você falou, né? Das palavras. Sim, ele é repetitivo assim também, porque ele pode ser lido para crianças menores. Então essa repetição cria um movimento, a ideia foi criar um movimento sinuoso também, conforme é um gato andando. Né? Acompanhar o trajeto dele. Embrenha por ali, ele desvia, então a ideia foi mesmo acompanhar. Por isso tem essa repetição e essa cadência. Muito legal. Luiz Fernando, eu vou te pedir licença só um pouquinho para a gente fazer um intervalo, mas a gente já volta, não sai daí, já voltamos com Dedo de Prosa. De volta com o programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o escritor Luiz Fernando Bernardes. Luiz Fernando, no primeiro bloco a gente falou da Casa de Esguio, que é o seu livro mais recente, né? Sim. E ele é o seu segundo livro. Você também já lançou A Menina que Pintava Carneiros, né? Sim. Vamos falar um pouquinho dele agora, dessa primeira aqui, do seu primogênito? Vamos, porque eu já tô com saudade dele já. Então, esse livro ele é inspirado na história real de uma amiga minha que tinha um carneiro quando criança, né? E ela me contou essa história uma vez e eu achei muito bonitinha, sabe? Muito. Eu falei, Lulu, que inclusive é o nome da personagem, né? Essa história é muito boa. Eu acho que as pessoas têm que saber dessa história. E ficou. E aí eu tenho uma amiga também que ela é contadora de história, ela dá treinamento para professores, contadores e tal. E eu pensei um dia, eu falei, nossa, a Suzy podia contar a história, mas para contar tem que estar escrito, tem que ter um livro. E foi onde surgiu a ideia, assim, sabe? Eu falei, tá, então se é um livro eu posso escrever. Por que não escrever um livro? E aí surgiu a ideia, isso foi em 2017, a ideia inicial, eu pesquisei, fui atrás, sabia como publicar, né? Publicar independente. E aí uma amiga me sugeriu os editais, isso em 2018. E eu concorri naquele ano, né? Não passei de primeira, mas ela mesma me falou assim, não desista, vai tentando, né? Faz ajustes na história, como você quiser. E aí, em 2019, então, eu concorri, passei, fiquei muito feliz com o resultado, foi emocionante receber o resultado, assim. E aí o livro saiu em 2021, porque demorado, é um processo meio longo, né? Mas em 2021 ele se materializou e eu fiquei muito feliz mesmo. Esse é o meu xodó, esse livro. É um livro lindo mesmo, eu já
Olhei, assim, a ilustração também é lindíssima. Ele também é um pouco interativo, né? Também você tem essa pegada. Conta pra A gente. ideia é essa, né? Uhum. A história da menina, ela quer pintar o carneiro Colocar ele aqui. inspirado nas cores dos objetos do dia a dia, de coisas simples que cercam ela, né? Então, esses objetos, essas cores aparecem. Então, é o laranja da fruta do quintal, é o rosa do algodão doce que ela gosta, é o vestidinho amarelo dela. Então, essas coisas muito da infância, assim, muito do dia a dia, inspiram essa cor. E aí também, através disso, falei, não, por que não tornar um brinquedo o livro? Então, ele é para pintar, o papel é próprio para pintar, né? Todos os carneirinhos são brancos, para a criança ler a história e pintar como quiser. E ele também tem uma brincadeira embutida que é dobrar e se transformar num objeto para o quarto da criança. Porque eu, como o outro livro, eu gostaria que ele ficasse aberto, eu gostaria que a criança lembrasse da história por muito mais tempo, para que não ficasse fechado na prateleira, né? Então ele vira um objeto e através das cores a criança pode lembrar dessa história por muito mais tempo. E você adiantou um pouquinho, falou, né, que surgiu com a história da sua amiga, que você achou muito bacana. Mas, assim, como que foi esse processo de escrever? Ah, agora eu sou um escritor. Eu nunca imaginei ser um escritor, né? Mas eu fiquei comovido com a história pessoal dela. Muito. Uma história muito bonita, muito simplória, assim, muito... Eu falei, por que não transformar isso num livro, né? E às vezes eu tive uma certa dificuldade porque eu não sou da área da educação. A maioria dos autores que eu conheço, principalmente da área infantil, são mulheres, são professoras, pedagogas, orientadoras, elas participam desse universo infantil no dia a dia delas, né? Então eu recorri a um amigo que é professor, né? Apresentei o texto para ele, a gente deu uns ajustes, ele deu umas dicas, o livro também é dedicado a ele, né? E então eu fui procurar saber como é conversar para a criança, porque eu confesso que a primeira versão eram dois adultos conversando, era eu contando de uma forma adulta para um adulto. Sim, entendi. E aí eu falei, não pode, eu tenho que falar diretamente para a criança. Tem que ser atrativo, né? Exatamente, né? Então aí eu mexi no texto, uma nova versão foi apresentada em 2019 e ele foi aprovado. Né? Então realmente foi uma coisa que caiu assim, sabe? Eu falei, por que não? Né? Eu já faço um monte de coisa, por que não escrever um livro, né? Um livro infantil? E eu confesso que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, muito. A mulher que inspirou o livro, eu falei com ela depois, fui entregar o livro para ela, para mostrar para ela, e a gente chorou junto. Imagino, deve ser uma emoção incrível. Porque ela nunca imaginou também que a história dela, quando criança, poderia virar um livro. E eu fiquei muito feliz de contar essa história para as pessoas. E a gente se emocionou. Incrível, muito, não, bacana demais, com certeza eu consigo imaginar. E esse livro, A Menina que Pintava Carneiros, é para um público de crianças mais novinhas, mais jovens. Isso, exatamente. Ele é para crianças a partir de 3 anos até os 6. Né? O texto é adequado para a idade, as letras são próprias para crianças menores, né? As ilustrações também são bem maiores, são mais coloridas e tal. Então, ele é para crianças a partir de 3 anos, ao contrário do outro, que a criança já precisa estar alfabetizada para poder aproveitar melhor a história. A criança começa com esse, quando faz 6, vai para casa de Isso! guia. Exatamente. E é muito importante, né, a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil. Na sua opinião, de que forma esses livros podem ajudar, moldar mesmo a imaginação, a visão de mundo, assim, das nossas crianças? Todo livro infantil é bem-vindo, né? Ele não precisa ter uma história edificante ou uma lição de moral, né? Toda criança que lê, não importa qual seja a história, ela enriquece a visão de mundo, ela enriquece o vocabulário, ela enriquece a imaginação, né? Eu percebo quando eu vou às escolas e converso com as crianças,
porque elas fazem perguntas, então elas são muito curiosas, elas querem saber o nome dos personagens, elas querem saber tudo. Então, qualquer livro que desperte isso nas crianças é muito importante, né? Por mais simples que seja, assim. E eu sempre deixo a mensagem no final da conversa, né? Que eu faço uma conversa com o autor, é que todo mundo pode escrever. Todas as crianças, todo mundo que está lá um dia pode ser um escritor. E eu ficaria muito feliz se um dia, qualquer um deles, de todos os lugares que eu fui, falar, olha, eu virei escritor porque eu vi a historinha na escola, seria assim uma realização. Né? E é assim que começa a despertar o gosto pela literatura, né? Sim, exatamente. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto antes, melhor. Hoje o livro infantil ele tem uma concorrência muito grande, né? Dos celulares, dos tablets, né? Então, é preciso estimular a criança muito antes mesmo, para ela aprender a mexer um livro, a abrir, a olhar, a se interessar, sem que seja uma coisa eletrônica. Com certeza, é um presente ótimo para as crianças, inclusive, livros. É um presente ótimo. O livro sempre precisa, toda criança vai ter um cantinho de leitura, né? Está sempre à disposição, esse brinquedo inteligente, que não é só um brinquedo, mas estimula a imaginação, a criatividade e a percepção do mundo. Conta pra gente como adquirir também A Menina que Pintava Carneiros. Sim. Pelo mesmo esquema, através das redes sociais, eu só alterei o nome para o atual, né, para que ele apareça, porque a ideia é promover um livro de cada vez, né? E também através do site da editora, da Maré, e também da livraria Torre de Papel. Então, Luiz Fernando, queria pedir também para ler um trechinho desse aqui, né, da Menina que Pintava Carneiros pra gente, por favor. Claro. Vamos pegar aqui. Vamos lá. A pitangueira estava carregada com as deliciosas frutinhas que Lulu tanto gostava. Ao mesmo tempo, meio doce e meio azedinhas, era impossível não fazer uma careta enquanto comia. As frutas tinham uma cor linda, um tom de laranja tão forte que Lulu ficou pensando em como deixar o carneiro daquela cor. E se ele comesse muitas pitangas? Bacana demais. Obrigada por compartilhar um trechinho com a gente. Luiz Fernando, e os planos futuros? O que você pode adiantar pra gente? Planos literários futuros. Eu fui picado pelo mosquito da literatura. Estou contaminado, né? O plano é escrever a versão do menino do Carneiro. Porque a minha amiga ela me contou também uma história com o irmão dela, que é o protagonista da história. Porque o Carneiro era um animal de estimação das crianças, né? Era família grande, com muitas crianças, uma cidade do interior. Então, a ideia é escrever isso também para um menino. Também nos mesmos moldes, nas cores, né? Para fazer uma sintonia, assim. Então, a ideia é escrever a versão do menino. Já tem o título, já tem um esquema, só falta desenvolver melhor a história. E eu também comecei a trabalhar numa história que vai ser uma espécie de homenagem para minha mãe. Ela faleceu há algum tempo, né? Quando ela faleceu, eu sempre pensei em fazer alguma coisa para homenageá-la. E a ideia é escrever sobre os ditados populares que ela dizia. Eu falava que ela era a rainha dos ditados populares. Dá um exemplo pra gente, por favor. Que tipo de ditados ela gostava? Tipo... Cabeça vazia, oficina do diabo, essas coisas assim. Alguns são impublicáveis, só não são para criança. Eu vou selecionar uns mais, né, adequados à idade. Mas será um livro também voltado a esse público infanto-juvenil? Um público infanto-juvenil também. Não é um livro, não é uma biografia dela. É inspirado no que ela nos dizia, né? Assim, com a força dos ditados populares. A ideia é explicar o que é um ditado popular, né? Trazer o significado do ditado popular e ter uma ilustração meio nonsense. Assim, a ideia é como que a criança imagina isso, né? Nela sem saber. Que aquele ditado cria na cabecinha da criança. Exatamente, assim, pode surgir ilustrações muito nonsense, né? Assim, muito absurdas. Mas trazer também o significado e explicar o que é o ditado popular, que é uma maneira
que as pessoas encontraram trazer muita sabedoria, trazer um ensinamento contido no ditado popular sem ser didático, né? Então, e aí eu sempre imaginei ela falando essas coisas e eu lembro até hoje. Então, realmente, hoje você percebe o significado daquilo, né? E eu acho que talvez tenha se perdido um pouco, né? Muitas famílias moram separados dos avós, né? Então, geralmente, eu acho que isso está caindo um pouco em desuso. E também a ideia é resgatar um pouco disso e eu achei também uma forma de homenageá-la, trazendo exatamente o que ela dizia pra gente quando criança. Muito legal, vai ficar muito bacana. Então, ó, já quero fazer o convite para quando for lançado você voltar para conversar mais com a gente, eu quero para voltar, apresentar. Vai ser um prazer. Luiz Fernando, infelizmente nosso tempo terminou já, no tempo do nosso programa. Eu quero te agradecer muito. Foi um prazer conversar com você, conhecer esses livros lindos aqui. Muito sucesso nessa caminhada literária. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite, assim, foi muito divertido. Eu acho que também é muito bom a gente falar sobre a gente, principalmente sobre as obras que a gente vai deixar, né? Com certeza. Eu agradeço muito. Obrigado. E agradeço você também que acompanhou mais um programa Dedo de Prosa. Continue ligado na nossa programação TV Alice, mais perto de você. Tchau, até a próxima.